A próxima mesa tem o tema Coordenação e Gestão Local de Programas Integrados de Atenção à Primeira Infância. Convidamos para a mesa como moderador o senhor Eduardo de Pádua, gerente de projetos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E as palestrantes Liese Serpa, coordenadora do programa Primeira Infância Melhor da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, Eliliane Penelo, coordenadora nacional da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, Fiocruz, Ministério da Saúde. Com a palavra o moderador dessa mesa, Eduardo de Pádua. Boa tarde a todos e a todas. Essa mesa tem o objetivo de falar de uma questão fundamental sobre um programa integrado, que é justamente a gestão local desse programa. De que maneira nós conseguimos, no desenho, ter um programa articulado e de que maneira a gente conseguimos localmente fazer essa roda girar, fazer esse programa funcionar. Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma experiência nacional da Estratégia Brasileirinhos Saudáveis e depois a estratégia estadual do programa Primeira Infância Melhor. A palavra, Eliane Penelo. Tem que pedir para inverter a apresentação. Você vai passar para mim, né? Alô? Bom, boa tarde. Deixa eu levantar acho que fica melhor. Quero agradecer ao Dr. Ricardo Paes Barros pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É uma enorme oportunidade poder estar aqui trocando, ouvindo tanta experiência interessante e, especialmente, estar num evento de uma Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, não é? Nós vimos, assim, nesses 2 dias, o quanto é estratégico, não é, para a sociedade brasileira um trabalho dessa ordem, né? Pode passar, por favor, Eduardo. Bom, a gente, ao longo dos 2 anos em que a gente está trabalhando mais concretamente em campo com a Estratégia Brasileirinhos, a gente apresenta esse slide no primeiro momento da nossa fala, para que não haja dúvida, não é, do que é exatamente aquilo que a gente acredita, não é? Então, bebês e crianças pequenas não são lousas das quais o passado pode ser apagado com espanador ou esponja, mas seres humanos que trazem em seu íntimo suas experiências anteriores, cujo comportamento no presente é profundamente afetado pelo que aconteceu antes. Eu acho que com essa fala do John Bowlby, de 1961, não é? A gente faz essa integração entre passado, presente e futuro, não é? O que nós queremos para as nossas crianças. Não é? Pode passar, Eduardo, por favor. A Estratégia Brasileirinhos, se pudéssemos explicar, seria mais fácil, mas o nosso tempo está curto. Essas frases, na verdade, pensamentos ou orientações de organismos vinculados à minha área, que é a área da saúde, não é? Nos ajudam a pensar os caminhos de construção dessa estratégia, não é? Então, em primeiro lugar, essa afirmação da Organização Mundial da Saúde de que não existe saúde sem saúde mental. Essa é uma questão fundamental na organização dessa estratégia. Uma outra fala importantíssima é de que nós acreditamos que um bebê sozinho não existe. Se vocês virem um bebê, certamente verão alguém que cuida desse bebê. Então, ou a mãe, ou a figura que a substitui, ou alguém da família, alguém estará
junto com o bebê, até que ele possa, no caminho do seu crescimento e desenvolvimento, se transformar no indivíduo, não é? Numa pessoa que pode ter suas escolhas, e depois nós vamos ver o que isso tem relação com a determinação de saúde, com que a gente também trabalha, né? Uma outra frase do Michel Odin, que diz que para mudar a vida é preciso mudar a forma de nascer, né? Nós estamos aqui, né, nessa luta, né, o Ministério da Saúde e os outros ministérios tentando articuladamente trabalhar por essas mudanças estruturais, né, da nossa sociedade. E a contribuição, acho que das neurociências, a gente tem visto a importância disso. Nós saímos da década de 90, da década do cérebro, não é? Em que entraram tudo que as imagens poderiam revelar em termos de funcionamento cerebral, na verdade, acrescentando e somando ao que todos os outros pensadores, não é? Psicanalistas, né, nossos orientadores do ponto de vista do desenvolvimento emocional, já falavam desde o século passado, não é? Das observações que faziam, especialmente Donald Winnicott, que é um autor que trabalhamos muito, que tem uma observação clínica de aproximadamente 25 mil casos, não é, de crianças em relação com as suas mães e com seus cuidadores, e a partir dos quais a gente vem buscando orientação para esse trabalho. Não é? Então, elucidar a neurobiologia dos sentimentos e das emoções, né, que os percebem, né, alterar a nossa visão do problema mente e corpo, é um problema cujo debate é central para a nossa compreensão, né, daquilo que somos, né? É uma frase do Antônio Damasio. Pode passar, por favor. Bom, como é que se organizou a estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis? No ano de 2007, nós nos vimos com o desafio, não é? Todas as estruturas do governo federal, de trabalhar com um programa, né, de aceleração do crescimento, né, o PAC. Não é? À altura, o governo do presidente Lula colocou essa questão e cada ministério precisou pensar como é que ia abordar um programa de aceleração do crescimento na sua área. Não é? No Ministério da Saúde, nós começamos a fazer uma associação, uma discussão do que seria a aceleração do crescimento, o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do Brasil associado à saúde dos brasileiros. E entendemos que não poderíamos fazer isso, não é, sem pensar desde o início da vida, né, desde o planejamento da chegada de um novo brasileiro, né, ao seu país. Então, pensamos e começamos a organizar essa estratégia, já pensada de uma maneira intersetorial, né, de como é que daríamos conta, né, de cuidar da saúde dos nossos brasileirinhos e brasileirinhas. Então, a gente está falando de uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que se organizou como uma pesquisa e intervenção, não é? Então, nós temos municípios que são municípios polos dessa pesquisa, não é? E que está, então, colocada na portaria de outubro de 2009. Né? O campo de trabalho é o campo ampliado da saúde, com esse foco. Né? Agora, o Ministério nos pediu para ampliar o foco da primeira infância, chegando até os 10 anos de idade, né, no sentido de ajudá-los a construir uma política de atenção integral à saúde da criança, e então isso vai até os 10 anos de vida. Né? Nós temos como referenciais principais para esse trabalho os determinantes sociais da saúde, não é? O trabalho intersetorial e transversal, e aí é importante a gente pensar essa transversalidade, não é? Porque é exatamente o que a gente está tentando conversar aqui, não é? Esses 2 dias, a gente, para atravessar um campo, não é? O campo do nosso vizinho, né? A gente precisa, com muita delicadeza, colocar quais são as questões, por que a gente está querendo fazer essa travessia, mas não deixar de ousar, não é? De entender que muitas vezes é importante a gente fazer esse caminho, não é? Então, acho que isso é um ponto principal do nosso trabalho, como também um ambiente emocional facilitador à vida,
é uma compreensão que a gente tem de que, para trabalhar a questão da saúde mental, né, da promoção de saúde, da saúde mental, que nós precisávamos entender também um novo conceito de ambiente, né, que facilita a vida, não é? E esse ambiente é um ambiente emocional. Recentemente, nós tivemos, na semana passada, um livro da Organização Pan-Americana da Saúde, que foi lançada no Congresso, né, Mundial de Determinantes Sociais da Saúde, na semana passada, em que nós temos um capítulo só sobre essa questão do ambiente facilitador à vida, que eu acho bastante interessante que se possa consultar, né? O território das ações é do nosso sistema de saúde, pautado na política de promoção e na política de humanização. Pode passar, por favor. Então, o conceito de ambiente emocional facilitador, eu não vou ler porque não vai dar tempo de falar todo o resto que temos aí, pode passar. O trabalho com os determinantes sociais de saúde, na verdade, uma convocação da Organização Mundial da Saúde, do protagonismo, né, do ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, em relação a esse trabalho de promoção da equidade, né, convocando os demais gestores, né, das outras áreas, e aí a gente tem, então, em círculos concêntricos, não é? De proximal a distal, o que interfere na produção de saúde. Pode passar, por favor. E aqui, na verdade, chegando ao que foram as 4 questões orientadoras para a nossa exposição de hoje, não é? O que é uma gestão focal integrada, não é? De programas voltados para a primeira infância, e quem são os agentes envolvidos, né? Do nosso ponto de vista, essa gestão, né, é uma modalidade de gestão que busca a interação entre o poder público local, né, e no nosso caso, o municipal, e os demais atores do Pacto Interfederativo, estadual e federal, envolvidos no desenvolvimento de um projeto civilizatório, que é isso que nós estamos aqui tentando construir conjuntamente. Os agentes, o usuário, a família, os profissionais, os gestores, a sociedade civil. Pode passar, por favor. Então, o que se busca alcançar com uma gestão local integrada de programas voltados para a primeira infância? De cara, enfrentar o desafio maior das questões político-gerenciais que estão relacionadas ao tema e desenvolver novos modos de comunicação, de sensibilização, de interação entre os gestores, né, os profissionais e a sociedade, que facilitem intervenções, não é, articuladas nesse campo de trabalho. No caso da estratégia, nós chamamos a atenção, né, o que a gente quer é chamar a atenção dos profissionais de saúde e das áreas afins, gestores, população, sobre a importância da determinação social da saúde, desses fatores na produção de saúde, articular iniciativas político-gerenciais, não é, para a expressão do potencial pleno de cada cidadão, e inovar no sentido de ampliar equipamentos sociais, qualificar os cuidadores, garantir e humanizar a atenção e pactuar a construção e implantação em território nacional de uma linha de cuidado integral à saúde da criança, e que a gente vai poder mostrar um pouquinho mais à frente, né? Então, por que a gestão é importante, né? Ela amplia a compreensão das questões em análise, com maior responsabilização ou corresponsabilização dos atores, possibilitando esse compartilhamento de iniciativas nas diferentes esferas de governo e com a sociedade civil, com uma melhor racionalização dos recursos, né? A apreciação de experiências exitosas nacionais e internacionais favorece para nós, não é? A formulação, a implantação, o monitoramento e avaliação dessas políticas públicas. Pode passar, por favor, Eduardo. O que é preciso para que a gente crie essa gestão integrada? Então, do nosso ponto de vista, definir claramente o objeto de trabalho, eleger de uma forma consensual, né, uma metodologia para esse trabalho, configurar um arranjo de gestão, definir as instâncias de coordenação em todas as etapas do projeto, programa, estratégia ou política, estabelecer dispositivos claros de comunicação entre as instâncias, com devolutivas que possibilitem monitoramento, avaliação e modificações nesse processo, estimular a produção e disseminação de conhecimento e considerar as evidências científicas no campo para a produção dessas políticas. Pode passar, por favor. Bom,
aí como a estratégia se apoderou disso, não é? No nosso trabalho, então. Eu posso terminar ou não? Porque está bem em cima, né? Bom, então, vamos lá. O nosso objeto são as crianças e os vínculos estabelecidos nas relações, não é a criança sozinha, a criança vinculada, como a gente já viu aqui, mãe, pai, cuidador, família, rede social, desde as etapas iniciais da vida, em relação e aí rumo ao seu crescimento e desenvolvimento pleno. A nossa metodologia foi baseada num levantamento, numa cartografia de cada município desses que nós trabalhamos, eu vou falar um pouquinho quais são eles mais à frente, uma matriz de desafios e potencialidades para esse trabalho, e grupos, Balint, Paideia, que eu não vou poder explicar para vocês, mas seguramente entrando na nossa página temos todas as informações lá, que na verdade facilitam a circulação da palavra, dos afetos, fortalece grupalidade, a capacidade de formação de vínculo entre todos esses atores, que é o mais importante de tudo isso, não é? E um arranjo de gestão que nos permite trabalhar em 3 grandes esferas, né? Uma articulação que é para dentro do Ministério da Saúde, intrasetorial, uma outra articulação que é intersetorial, interministérios, não é? E um arranjo local com um grupo, né, ou um comitê executivo nos municípios que articula ali todos os atores que estão trabalhando com a criança, especialmente nessa faixa de idade. Pode passar. Então, aqui só um desenho do que seria uma diretriz cartográfica com formulação do plano de implantação nos municípios, o que é que orienta esse plano. Pode passar, Eduardo, por favor. O nosso arranjo de gestão, como é que a Coordenação Nacional da Estratégia se relaciona com todas essas instâncias. Também não vou poder explicar, mas vocês têm o material disponível, pode passar. E aqui uma tentativa de síntese, de mostrar como é que a gente pensa trabalhar essa linha do tempo, não é, da estratégia, essa linha de atenção integral à criança, tendo como pano de fundo ou de frente, como a gente queira, os determinantes de saúde e esse ambiente facilitador à vida. Pode passar. Aqui, como foi a primeira fase da estratégia Brasileirinhos 2009 até esse ano, com esses municípios, Rio Branco, Campo Grande, Florianópolis, Rio de Janeiro e o Sertão do Araripe, em Pernambuco, com 2 municípios, Araripina e Santa Filomena, e o desafio que nós temos, convocados pelo Ministério da Saúde, de a partir de agora, já desse ano, começamos a trabalhar com todos os estados brasileiros, todos os municípios capitais. Pode passar, por favor, Eduardo. Quais são os desafios? Né? Estou acabando. Tá? Quais são os desafios para essa gestão integrada das políticas públicas? Então, do nosso ponto de vista, o grande desafio apontado se refere à construção de um pacto interfederativo, com alinhamento das iniciativas das áreas de saúde, educação, desenvolvimento social, combate à fome, trabalho, habitação, produção cultural, entre outros, que abrigue e sustente, não é? A escolha de marcos conceituais, conhecimento de experiências consistentes de implantação de políticas voltadas para a infância, que estimulem os governantes, os gestores de todas as esferas da federação e da sociedade civil a considerá-las, compreendendo a importância do crescimento e desenvolvimento pleno de cada cidadão brasileiro para o desenvolvimento do país. Né? E depois a definição, isso ficou aqui o tempo todo, né, em questão, a definição de uma instância gestora que coordene nacionalmente uma política de Estado, né, não estamos falando de política de governo, mas uma política de Estado nessa lógica. Né? Pode passar. Bom, é isso. Nós temos aí a nossa página, Estratégia Brasileirinhos. Se tiverem interesse, temos muito material que vale a pena consultar. Muito obrigada. Bom, passo a palavra para a Liese Serpa, coordenadora do programa Primeira Infância Melhor. Gente, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu quero trazer para vocês 2 grandes desafios que nós consideramos dentro da gestão. Mas antes disso, eu quero só
registrar a presença das minhas queridas colegas Priscila, Carolina e Marília, que fazem parte do Grupo Técnico Estadual do PIN, coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde, no Estado do Rio Grande do Sul. Como eu falei nos meus primeiros 10 minutos de manhã, nós temos 6 secretarias envolvidas, e a Secretaria da Saúde, então, coordena essa política. Pode passar. Eu coloco 2 grandes desafios, trazendo essa concepção. Não, pode passar antes, Eduardo. Isso aí. Só para reflexão, a gestão como uma forma de gerir que valoriza a diversidade de saberes, a participação e a construção coletiva de objetivos e dos meios para alcançá-los. O primeiro desafio é o nosso trabalho intrasetorial, que é como fazer uma gestão integrada dentro da secretaria, né, que coordena. E nós estamos tendo uma oportunidade muito especial nessa nova gestão política no Estado do Rio Grande do Sul, onde nós estamos redesenhando os processos de trabalho, tanto no Estado como as oportunidades dadas aos municípios. Dentro, então, da Secretaria da Saúde, que coordena o PIN, tem um departamento que chama Ações em Saúde, onde tem 14 linhas de cuidado. Mulher, homem, criança, adolescente, índio, negro, idoso, política prisional, saúde prisional e assim por diante. Então, nós resolvemos fazer, por um indicativo desse departamento, um trabalho através do georreferenciamento por macro-regiões. Nós temos 19 regionais de saúde no estado do Rio Grande do Sul e 7. Então, esse departamento que integra então, essas 14 políticas estão identificando em cada uma das 7 macro-regionais qual a situação da saúde nessas macros e aí determinando então que tipo de novo processo de trabalho ou construção de equipamentos necessários por macro-região são prioritários. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, a região macro-norte, que é no norte do estado, que pega 4 CRS, 4 coordenadorias, predomina, 70% das áreas indígenas estão nessa macro-região. Então, é fundamental que o Estado promova e cuide muito bem do atendimento à saúde das áreas indígenas. Um dos exemplos que eu coloco dessas 7 macros. Com isso, nós estamos tendo um exercício intrasetorial de realmente compor e compartilhar nossa experiência com o programa Primeira Infância Melhor com todas essas outras linhas de cuidado, pensando na linha da vida como um todo. Pode passar. E o segundo grande desafio, então, é lá no município. O PIN, assim que o município adere ao programa, que ele é estimulado, através do seu prefeito e secretários, a aderir a essa proposta política para a primeira infância, o prefeito e seus secretários, então, designam um grupo técnico municipal com pelo menos 3 áreas de ação: educação, saúde e assistência social. Ali também, o que a gente viu nessa experiência desde 2003? Que vai depender muito da vontade individual de cada técnico ou de cada profissional envolvido nesse grupo municipal e também a predisposição para fazer a coordenação desse programa. Então, não tem uma rigidez na coordenação. Alguns municípios são coordenados pela educação, outros pela assistência e outros pela saúde. Tem muitos municípios que já incluíram nesse grupo municipal a Secretaria do Planejamento, Meio Ambiente, Habitação, Administração, entre outras. Porque, na verdade, também, pela nossa experiência e pelo estímulo a essa gestão compartilhada, os prefeitos estão também se voltando para esse novo processo de trabalho, onde eles nos dizem que, a partir desse estímulo, então, desse jeito de trabalhar, eles também estão fazendo uma gestão compartilhada entre todas as suas áreas, o que para nós isso é muito importante, porque a gente sabe que o resultado é imediato para aquelas famílias atendidas. Pode passar. O que a gente busca, então, com essa gestão integrada? Um acolhimento de qualidade, uma atenção integral com os olhares de todas essas áreas na rede de serviços municipal, um compromisso, que é um compromisso individual e coletivo. Na verdade, essa predisposição, ela é fundamental. Não são todas as pessoas que conseguem entender esse novo processo de trabalho e essa possibilidade de integrar os seus saberes e as suas ações.
uma possibilidade de vínculo efetivo com essas famílias, com as unidades de saúde, com as creches, com os CRAS. Nós temos muitos municípios que quem coordena o PIN são os representantes dos CRAS, que também fazem um trabalho muito bom mesmo. Alcançar, então, esse compartilhamento, corresponsabilidade e resolutividade. E daí eu trago, então, para responder, porque, na verdade, a proposta da mesa era responder 4 ou 5 questões que nós resolvemos seguir as perguntas. Por que, então, que essa gestão integrada é importante? Daí nós trouxemos, então, um recorte da portaria que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, que diz, promove relações horizontais, que a gestão integrada promove relações horizontais entre os envolvidos, com a centralidade nas necessidades da população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos. Para nós, resume muito o que a gente se propõe a fazer. E o que é preciso? Na nossa experiência, primeiro, essa vontade política dos gestores entenderem a proposta intersetorial e realmente se abrirem para essa prática. É muito difícil, não é uma coisa de um dia para o outro, mas um passo a cada dia a gente vai se dando conta que vale a pena esse estímulo. A sensibilização e mobilização, aí tanto eu quero chamar a atenção que, eu volto a dizer que essa vontade individual é fundamental, a pessoa sensível a essa proposta, ela vai compor com outros parceiros nesse movimento também, e a mobilização das comunidades e dos municípios, através das dinâmicas das Semanas do Bebê, de ações que mobilizem esses parceiros lá na ponta, é fundamental. Fundamental para nós o diálogo e comunicação. Quero voltar a chamar a atenção da mobilização, que para nós fazer parte da Rede Nacional Primeira Infância fez a diferença. É impressionante como ganhou em visibilidade, em força, o PIN através do trabalho da Rede Nacional. São muitos parceiros, mas são mais de 100 instituições presentes num movimento nacional pela primeira infância. O diálogo e comunicação, quer dizer, quanto mais a gente conversar sobre isso, esses diálogos dentro das residências, nos seus espaços sociais das comunidades, trazer a primeira infância como assunto rotineiro é fundamental. A comunicação sobre os avanços desse trabalho, potencializar as instâncias do controle social, quer dizer, todos os conselhos envolvidos nisso também têm feito a diferença. Quando a gente propõe ao município, já nas primeiras capacitações sobre a metodologia do programa, incluir os conselhos, faz toda a diferença. Eles já vão entrando nesse processo de construção pela primeira infância. E, claro, considerar a primeira infância a grande das prioridades. Eu acho que eu encerro por aí. E encerrar com uma frase que eu gostei demais, que algumas poucas pessoas em alguns poucos lugares, fazendo algumas poucas coisas, podem mudar o mundo. Imagina todos nós aqui pensando a mesma coisa e tendo esse mesmo foco. Muito obrigada. Obrigado, Eliese. Eu gostaria de abrir para as perguntas. E antes eu gostaria, aproveitando a oportunidade, parabenizar o trabalho da Rede Nacional pela Primeira Infância na construção desse debate tão importante, né, de uma busca de um consenso sobre tudo que está nas nossas mãos, nesse momento que nós temos, que devemos aproveitar para o desenvolvimento infantil do nosso país. Bom, não tem pergunta pelo nosso tempo, gostaria de encerrar a mesa aqui. Muito obrigado. Obrigada.